Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil, e vou começar a trabalhar nesse bloco com você o tema da petição inicial. Também vamos dividir a petição inicial em duas partes, tá? Porque o tema é um pouco extenso. Vamos fazer uma abordagem completa do tema da petição inicial, trabalhando com requisitos, com emenda, com indeferimento, tá? Com a questão do pedido, que é um dos elementos da petição inicial, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes. Então, o tema da petição inicial, ele vem regulado entre os artigos 319 até o artigo 331 do Código de Processo Civil. E a primeira parte, talvez mais importante do tema da petição inicial, seja justamente entender os seus requisitos. Aquilo que faz parte dos requisitos de uma petição inicial. Isso serve para a tua primeira fase, mas também para a segunda fase. Segunda fase, você vai fazer lá a prática em direito civil, em direito empresarial, em direito constitucional, em direito tributário, em direito administrativo. 319 aqui, ó, debaixo do braço. Como você pode consultar na hora da prova, abre o 319 para começar a redigir tua petição inicial. A tendência muito grande é o seguinte: quem ignora o 319, acha que decorou e não quer perder tempo e ficar lendo ele na hora, há uma grande chance, uma chance gigantesca de esquecer algum requisito. Então, o requisito de petição inicial, gente, é checklist. É verificar item a item e ir preenchendo, ok? Primeiro item, o juízo a que é dirigida. É o que a gente chama de endereçamento, tá? E para saber para quem eu endereço, eu preciso dominar as regras de competência, ok? Então, o primeiro item, endereço minha petição inicial, respeitando as regras de competência. Segundo item, nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no CPF ou no CNPJ, endereço eletrônico, domicílio e a residência do autor e do réu. Em resumo, dados do autor e do réu com as respectivas qualificações, com as respectivas individualizações. Eu trago esses dados, na verdade, para evitar homônimos, para saber quem é o autor, onde ele mora, o endereço eletrônico dele, o CPF dele, o RG dele, o CNPJ dele, justamente para quê? Para poder ter certeza que eu estou falando exatamente de quem eu queria estar falando, tá? Agora, é claro, professor, eu me envolvi num acidente de trânsito e o cara me deu um cartão com o nome dele. Ponto. O nome completo dele e mais nenhum item. Ou o nome completo e o endereço. Eu não sei o CPF dele, eu não sou obrigado a saber. Concordo contigo. Agora, se eu não tenho um desses dados, o juiz vai me sacanear e vai indeferir a minha petição inicial? Não é esse o regramento. Olha as observações que eu trouxe sobre o inciso 2º, antes de a gente começar a analisar os incisos 3º em diante. Caso não disponha das informações, poderá o autor, na inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. A ideia de cooperação, né? Juiz, me ajuda aí, eu não sei. Eu não sei o endereço do cara, eu não sei o CPF dele, me dá uma força aí. Posso pedir? Posso. 2. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações, for possível a citação do réu. Comarca do interior, pequenininha. Não sei o nome completo do réu, mas eu sei que ele é o Zé do Bar. Quem é Zé do Bar? Todo mundo na cidade conhece o Zé do Bar e coloca o endereço do bar. Não sei onde ele é domiciliado, não sei e-mail dele, não sei nem se tem, não sei CPF, não sei nem o nome completo, mas eu sei que é o Zé do Bar e todo mundo conhece. Se for possível citá-lo sem que se cite um homônimo, o juiz não vai indeferir inicial por isso, tá? E C, a petição inicial também não será indeferida se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. A ideia é essa. Eu não posso ser prejudicado, eu não posso despender tanta energia assim para conseguir essas informações. Se essas informações forem de dificuldade tão grande de obter, a ponto de dificultar ou tornar muito oneroso o meu acesso à justiça, aí o juiz não vai poder indeferir inicial por essa razão aí. Beleza? Sigamos então com os demais incisos. 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido é o que a gente chama de causa de pedir. É aquela ideia: por que você veio para o judiciário?
Ah, porque aconteceu isso, os fatos. E porque esses fatos se encaixam perfeitamente na hipótese do dispositivo tal do Código Civil, do dispositivo tal do Código de Defesa do Consumidor. Em resumo, eu trago tudo aquilo que embasa a minha pretensão inicial. Tudo aquilo que embasa os meus pedidos iniciais. Ou seja, aquilo que a gente chama de causa de pedir. Ok? Tranquilo? O pedido com suas especificações. A gente vai destacar alguns tópicos específicos só para falar do pedido. Então depois a gente fala, tá? Mas nesse primeiro momento, o que é o pedido? É o que você quer. O que você espera do judiciário com essa sua demanda. Esta é a ideia do pedido aqui, tá? 5. O valor da causa. Lembrar que toda causa tem que ter um valor, tá? E aí só te oriento aqui, ó, para dar uma olhadinha no artigo 292, desculpem, artigo 292, onde você tem ali os caminhos, digamos, a percorrer para que você possa colocar o valor da causa de forma correta. Eu lembro a você que quando a causa tem um conteúdo econômico, um conteúdo patrimonial, o valor da causa tem relação com esse pedido que você está fazendo. Mas muitas vezes a causa não tem conteúdo patrimonial. Exemplo, eu estou entrando com um mandado de segurança para poder ir para a segunda fase do exame de ordem, porque não anularam uma questão em que se cobrou uma legislação já revogada, por exemplo, tá? Eu impetro o mandado de segurança, não tem valor da causa aqui. Eu só quero poder ser aprovado e passar para a segunda fase. Maravilha, qual o valor da causa? Você chuta lá, você coloca R$100, R$1.000, R$2.000, é critério teu. Ou seja, é um valor da causa por estimativa. Mas ainda assim precisa ter valor da causa, tá? 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Então aqui é aquele momento onde você se alegou fatos na sua petição inicial e você precisa provar esses fatos. Você vai me dizer como é que você prova. Ah, é só com documento? Não, eu acho que precisa de perícia. Eu quero ouvir o réu. Eu tenho testemunha. Você explicita aqui quais os meios de prova que você vai utilizar, tá? E por fim, um último requisito, que é um requisito novo, que não existia no código antigo, que é a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. A gente sabe que no procedimento do novo CPC, antes da apresentação de defesa, o autor e réu são convocados a uma audiência de conciliação e mediação para tentar fazer um acordo e tentar resolver ali já o problema. Mas a gente sabe também que se nenhum dos dois quer essa audiência, ela não sai. Eu preciso que pelo menos um dos dois queira. Agora, se os dois dizem, não quero audiência, o autor diz isso, o réu diz isso também, não vai ter. Agora, quando é que o autor diz que não quer audiência? O autor diz que não quer na sua petição inicial. Ok? Tranquilo? Beleza? Avança lá para a gente seguir com o último requisito da petição inicial, ou os dois últimos, que não estão estampados assim como sendo requisitos da petição inicial, tá? Olha lá, documentos indispensáveis à propositura da ação, 320. Exemplo, eu quero, com a minha ação, revisar um contrato que está me cobrando juros abusivos. O que você tem que juntar? O contrato. Eu quero fazer um inventário de uma pessoa que faleceu. Eu tenho que juntar a certidão de óbito provando esse falecimento. Eu quero me divorciar de outra pessoa. Eu junto a certidão de casamento provando, né, que a gente é casado e por isso vai se divorciar. Então, alguns documentos são indispensáveis para que aquela demanda possa ter o seu prosseguimento. Beleza? Tranquilo? Eu quero que tirem meu nome do Serasa, que está inscrito. Então, traga aí a prova de que ele está inscrito nesse momento. É óbvio que muitas vezes não trouxe o documento agora, o juiz vai te dar um prazo para trazer depois. Mas o ideal é que traga já na petição inicial. E além disso, importante destacar o que está contido ali no artigo 106 do nosso querido
Código de Processo Civil, que trata sobre informações de advogado. Se essa prova que você está estudando não fosse para a OAB, eu não falaria disso, mas é OAB. OAB, advogado em primeiro lugar. Defenda sempre a sua futura classe. E aí, regrinha de ouro, olha o que diz o 106, tá? Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado declarar na inicial ou na contestação o endereço, seu número de inscrição na OAB e o nome da sociedade de advogados da qual participa para o recebimento de intimações e também avisar eventuais mudanças. O caput do 106, ele dá uma impressão de que isso só é preciso quando você postula em causa própria. Sabe por quê? Pelo seguinte: quando você é advogado constituído por alguém, você não precisa pôr isso na inicial, porque todos esses dados já estão na procuração que você está anexando. A procuração tem o teu nome, tem o teu endereço, tem o teu número de inscrição, tem a sociedade da qual você faz parte. Ok? Tá. Agora, se você está em causa própria, não tem procuração. Então, você tem que indicar isso. Agora, a dica que eu te dou para o teu exame de ordem, principalmente segunda fase. Indica sempre representado pelo advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos, com escritório profissional no endereço, 3 pontinhos. Se o enunciado mencionar que faz parte de sociedade, integrante da sociedade, 3 pontinhos. Cumpra o 106, inclusive quando você estiver atuando não em causa própria, estiver representando alguém. Por quê? O 106 parte da premissa que todos esses dados estão na procuração. Mas quando você vai fazer uma prova, você não vai fazer uma procuração. Então, menciona tudo isso na petição inicial. Tá? Professor, se o advogado não faz isso, o que acontece? Olha lá. O juiz ordenará que supra a omissão no prazo de 5 dias antes de determinar a citação do réu sob pena de indeferimento. Então veja que é uma emenda inicial diferenciada, prazo de 5 dias para corrigir especificamente esse erro. E se você não muda o teu endereço, se você não informa a mudança do endereço, a consequência é que as intimações enviadas por endereço que está lá cadastrado, o endereço antigo, elas são tidas como válidas sem nenhum problema. Tá? Beleza? Tranquilo? Professor, minha petição inicial tem problemas. Bobiei. Não li o 319. Não fiz o checklist como você mandou. Puxa tua orelha. Na prova da OAB você vai ter problema, tá? Esqueceu algum requisito, você vai perder ponto na tua inicial em segunda fase. Porque para a segunda fase você vai, eu não tenho dúvida. Agora, na vida prática, esqueci algum requisito, me ferrei, professor? Não, calma. A lei diz, salvo aquela hipótese ali do advogado, né, que aí tem que ser intimado para em 5 dias trazer o endereço e os dados dele. Nas outras situações, o juiz vai te dar um prazo maior, que é o prazo de 15 dias para complementar ou corrigir algum erro. E detalhe, o juiz não vai poder fazer uma decisão assim: emende a inicial, pois há equívocos. Ponto. Não. Emende a inicial, pois há equívocos especificamente aonde? Sua petição inicial não tem valor da causa. Sua petição inicial não tem qualificação do réu e você também não me pediu para entregar. Tua petição inicial não tem pedido. Tua petição inicial não tem pedido de produção de provas. Ou seja, o juiz precisa indicar qual é o teu erro e dizer que você tem um prazo para corrigir de 15 dias para esse erro. E se eu não corrigir esse erro no prazo que ele me der, olha lá, o juiz, destaquei ali ao final, indeferirá a petição inicial. Então, sempre que ele te manda emendar, que ele te manda corrigir, essa é uma emenda, essa é uma correção, que se não for cumprida pela parte neste prazo de 15 dias, levará ao indeferimento da petição inicial. Professor, a decisão que manda eu emendar é que tipo? Interlocutória. E a decisão que indefere a inicial é uma sentença. Beleza? Tranquilo? Avança. Vamos avançar. Agora sim, a última parte da aula, a parte mais longa, falar sobre o pedido, tá? Sobre o pedido. Então, como eu disse para vocês, o pedido
É um dos itens da nossa petição inicial. É o mais importante? Claro que é. Por quê? Porque a petição inicial é o momento em que você acaba moldando a futura sentença do juiz. Você cria, digamos que um galpão gigantesco com o teu pedido, com várias possibilidades lá dentro. E o juiz vai poder preencher esse galpão a partir das possibilidades que você trouxe. Aquilo que você não trouxe, ele não traz também. Aquilo que você trouxe, ele pode ou não dar, mas ele tem que analisar. Então, o pedido, sem dúvida nenhuma, ele vai limitar a atuação jurisdicional. É o que a gente cria, a gente fala em criação da demanda. Por que você fala em demanda, né? Demandei o judiciário. Eu pedi ao judiciário. Eu vou numa loja de doces e peço para fabricar 50 brigadeiros. Eles não vão fabricar mais. Eu pedi 50 e 50 que eles vão me fazer. A ideia é essa. E o juiz está, sim, limitado ao seu pedido. Tá? Sobre o pedido, o que a gente precisa lembrar? Primeira coisa, ele é a pretensão da parte. O que é que a parte autora espera do judiciário? Ponto. O que você quer? Ah, eu quero que condene ele a pagar 20 mil reais. Beleza. Eu quero que determine a desocupação de uma área. Eu quero que decrete o divórcio. Eu quero que anule o contrato. E assim por diante. O que você quer do judiciário? Então a ideia é essa. A petição inicial vai criar o pedido, né? É aquilo que você espera do Estado. E dentro desse pedido é justamente esse o objetivo. O que você quer? Condena, restitui um valor, decreta o divórcio e assim por diante. Mas é óbvio que esse pedido não precisa ser um só. Esse pedido, será que tem que ser muito claro, professor? Ou eu posso fazer um pedido mais genérico, assim, algo que eu deixe mais aberto e o juiz possa mexer? Não é bem assim, a gente tem regras para trabalhar. E a primeira regra está no 322, que vai dizer que o pedido deve ser certo, tá? O que quer dizer pedido certo? Eu digo exatamente o que eu quero. Eu quero dinheiro. Eu quero entrega de alguma coisa. Eu quero uma ordem judicial para alguma coisa. Eu tenho que deixar muito claro o que eu quero, tá? Agora, além de ser certo, você tem ali o 323, trazer aqui, ó, tá? Que vai falar na possibilidade do pedido ser, além de ser certo, ele tem que ser determinado. Então eu preciso indicar o que eu quero e em que quantidade eu quero, tá? Então eu quero dinheiro, 10 mil reais. Aí, professor, me diz uma coisa. Eu vou pedir juros? Vai. Na tua prova da OAB você vai ter que pedir juros. Vai ter que pedir correção monetária. Então, condenação dele no valor tal, acrescido de juros e correção monetária. Vou ter que fazer isso tudo? Vai. Agora, é claro que se na tua atuação prática você esquecer, alguns pedidos são implícitos. Olha o que nós temos aqui no parágrafo 1º do 322. Compreende-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários. Gente, se você esquecer de pedir condenação e honorários da parte contrária, na tua prova você vai perder nota. Já estou te adiantando. Na vida prática, o juiz não vai deixar de condenar por isso, tá? Se você tiver direito, ele vai condenar, porque são pedidos implícitos. Então, honorários, custas processuais, juros legais e a correção monetária, tá? E aí nós temos o parágrafo 2º, que traz uma regra nova, que vai falar que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. O que é isso? Antigamente, nós tínhamos uma regra que dizia que o pedido é interpretado de forma estrita. Interpretação restrita do pedido. Você pediu X, eu vou dar X, no máximo. Não posso analisar Y. Agora, o novo CPC fala em conjunto da postulação, em necessidade de observar-se a boa-fé. Eu vou lá, entro com uma ação, por exemplo, de reintegração de posse. E digo sim, ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização pelos danos causados.
Ponto. Narro que o cara invadiu a área em tal dia, parará, que quebrou as cercas, me causou um prejuízo de 20 mil reais, que destruiu uma plantação inteira que eu tinha acabado de fazer, perdi todas as sementes no prejuízo de 100 mil reais, totalizando 120 mil. Lá no final, na hora de pedir, eu peço só a reintegração de posse. A ideia é o quê? O juiz pode dar os 120 mil? Pode. Pô, eu disse que era uma indenização, uma ação indenizatória também. Trouxe o prejuízo. Pô, presume-se que eu quero ser reparado por isso, sim ou não? Sim. Se eu pensar como conjunto da postulação, com certeza ele vai poder me dar essa indenização aí. Apesar de vozes em sentido contrário, dizendo que se eu não pedir, o problema é meu. Mas me parece que quando ele manda considerar o conjunto da postulação, é isso que ele quer nos dizer, tá? Além disso, como eu tinha dito para você, o pedido tem que ser determinado. 324 vai trazer essa regra, e eu já mencionei para você, repito agora. O pedido determinado é o contrário de pedido genérico. Pedido genérico é aquele que eu não sei o valor, que eu não sei em que quantidade eu quero. A lei autoriza isso? Em regra não. Mas existem 3 exceções. Ações universais, quando o autor não puder individuar os bens demandados. Eu quero uma parte de um patrimônio, porque eu sou um herdeiro. Só que eu sou um herdeiro que acabei de descobrir que sou herdeiro. Não sei o que esse meu pai tem de patrimônio, não tenho ideia do que ele tem e não tenho ideia de quantos herdeiros ele tem. Então eu quero uma parte desse patrimônio. Quanto? Não sei. O meu quinhão lá. Eu não sei qual é o percentual disso. 2. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Então eu não sei, nesse momento, qual foi o prejuízo que eu sofri. Imagine, a pessoa sofreu um acidente de trânsito. Mas a recuperação é tão lenta. É fisioterapia, é medicação, é cirurgia, que nesse momento ela não sabe qual é o dano global. Mas ela pede que o juiz condene esse cara a indenizar todos os danos que ela eventualmente sofreu em razão disso. Pode, porque ela não tem nesse momento condições de mensurar a consequência daquele ato ilícito. Vamos pensar aquela ação civil pública que foi proposta em razão lá do rompimento da barragem da Samarco. Não tem como mensurar o prejuízo agora. Até algum prejuízo você sabe, mas o geral não sabe. Com certeza é um pedido genérico nesse caso. E 3, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Imagine aquela ação de exigir contas, onde eu deixo meu patrimônio para uma pessoa administrar. Viajo. Na volta, eu digo, me apresente as contas aí para eu ver como é que foi a administração. Pode ser que eu tenha um saldo a receber. Pode ser que eu não tenha nada a receber, porque ele fez tudo certinho. E pior, pode ser que eu tenha algo a pagar. Por quê? Porque ele usou dinheiro do bolso para administrar meu patrimônio. Mas eu só vou saber isso quando ele se manifestar. Então eu não tenho condições de dizer agora quanto é que eu quero, porque eu nem sei se eu tenho algo a receber nesse caso. Beleza? Nessas 3 circunstâncias é possível os pedidos genéricos. Beleza? Ainda sobre inclusão de pedidos implícitos, digamos assim. Olha o que diz o 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Pense naquele caso em que eu estou cobrando a dívida de uma pessoa que foi vencendo. Eu estou fazendo uma cobrança indevida. A pessoa me cobra indevidamente todo mês um valor. Eu entro com uma ação dizendo, olha, me cobrou nos últimos 7 meses esse valor, eu quero de volta. Entrei com a ação. No mês seguinte ele continua cobrando. E vai cobrando todo mês. Peraí. Se no final, todos os meses ele cobrou, o juiz vai ter que incluir isso tudo no final da condenação, mesmo que eu não tinha pedido. Porque não tinha como adivinhar que ele ia continuar me cobrando. E mais, né? Além disso,
Não é justo que eu tenha que entrar com uma ação a todo mês, ou refazer o pedido a todo mês. Me parece que não. Então, nesse caso, como as prestações são sucessivas, se ele não me pagar, nesse caso, se ele continuar me prejudicando mês a mês, tudo isso é incluído no final, na hora da condenação, mesmo que eu não tenha pedido, justamente por serem prestações periódicas. Tá? Próximo ponto é a questão do pedido alternativo. O que é o pedido alternativo? Olha lá o que diz o 325. Quando pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Parágrafo único. Quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Quer dizer o seguinte, o pedido alternativo é quando a natureza da obrigação, o direito material em jogo, já permite o cumprimento de uma ou de outra forma. Tá? Então eu peço algo para o juiz dizendo, ó, isso ou aquilo. Por quê? Porque a obrigação já diz que pode ser de duas formas o cumprimento. E se eu não pedir isso, esqueci de pedir, mas constar, por exemplo, no contrato, que o réu, que o devedor tem direito de cumprir de uma das duas formas, o juiz cita, ele diz, ó, cumpre do jeito que você achar que tem que cumprir, porque o contrato te garante isso. Isso, cuidado, já anota lá. Vou puxar uma flecha e vou escrever aqui, ó. É diferente de cumulação, alternativa de pedidos. Diferente de cumulação alternativa de pedidos. Então, uma coisa é eu, juiz, quero isso ou aquilo. Isso é cumulação alternativa. Outra coisa é, juiz, eu quero isso. E pode ser cumprido de duas formas diferentes, porque o contrato que eu fiz com esse cara já previa duas formas de cumprimento. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar. Ainda, eu disse para você isso. Eu vou fazer pedido na minha petição inicial, mas não necessariamente um. É muito comum a acumulação dos pedidos. O que é acumular pedidos? É fazer mais de um pedido, tá? Isso é lícito? É lícito. Isso é permitido? É permitido. Mas tem regra também. Então vamos dar uma olhadinha ali, tá? Primeira coisa, olha o que diz a lei. É lícito, então é permitido, formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Então essa é a primeira coisa. É o que a gente chama de cumulação subsidiária. Eu peço duas coisas para o juiz. A primeira é a que eu quero mesmo. Se não der para me dar a primeira, pode me conceder a segunda. Exemplo, o Ministério Público entra com uma ação pedindo o fechamento de uma fábrica porque ela está poluindo. Se não for para fechar, então que mande paralisar as atividades pelo prazo de 30 dias até que se instale um filtro. Vejam, o que eu queria mesmo era fechar. Ah, que não deu, pode me dar o segundo. Eu não dou duas opções para o juiz. Eu digo claramente, eu quero isso. Se não conceder isso, me dá aquilo. Isso é cumulação subsidiária. Diferente da alternativa, que é a do parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido alternativamente, para que o juiz escolha um deles. Aqui é diferente. Aqui é diferente, tá? Aqui eu já dou duas opções. Juiz, eu quero isso ou aquilo. Tanto faz. Juiz, esse cara denegriu a minha imagem. Ele foi lá, publicou uma notícia no blog dele, falando mal da minha pessoa, tá? Isso é um absurdo. Agora eu quero o seguinte, eu quero que ele vá no mesmo blog dele, publique uma nova notícia, contando tudo da forma verdadeira e desmentindo o que ele disse antes. Ou que ele vá na notícia anterior, puxe um link e diga, essa notícia é uma mentira, foi uma invenção da minha parte. Ponto. Eu quero os dois. Um dos dois melhor. Para mim, tanto faz. Ou isso ou aquilo. Vejam, a escolha é minha.
Não é uma obrigação que a gente já tinha afirmado antes. Essa é a acumulação alternativa, tá? E aí a gente tem a terceira hipótese, que apesar de a lei não mencionar, que é o que a gente chama de acumulação simples de pedidos. E essa tem que ter alguns requisitos. Pedidos sejam compatíveis entre si, um não pode excluir o outro, competente para conhecer deles o mesmo juízo, tá? E ser adequado a todos os tipos de procedimento. E caso não seja adequado todos os pedidos o mesmo procedimento, eu posso optar tudo pelo procedimento comum, claro, respeitando eventuais particularidades do procedimento especial. O que é a acumulação simples, professor? É quando eu faço 2 ou mais pedidos e quero todos. Quero rescisão do contrato. Quero dano material. Quero dano moral. Não é um ou outro. Não é o segundo só se eu não ganhar o primeiro. Não, eu quero todos. Tá? É possível, é. Mas os pedidos não podem ser incompatíveis entre si. Tá? Eu não posso pedir, por exemplo, o divórcio e a união estável. E a dissolução da união estável. Espera aí. Ou você quer o divórcio ou a dissolução da união estável. Se vocês são casados, é divórcio. Se vocês vivem em união estável, é dissolução da união estável. São coisas diferentes. Beleza? Tranquilo? Ainda, para a gente já se encaminhando para o final, 328. Na obrigação indivisível, com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá a sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Essa seria uma hipótese em que a sentença afetaria um terceiro ao processo. Imagine que eu e você somos credores do João. Nós dois somos credores solidários. O João deve para os dois. Fizemos um contrato nós dois com ele. Eu entro com a ação para cobrar. Só eu sozinho ganhei 100 mil reais. Só que é 100 mil para os dois. O que eu faço? Te passo os 50 mil, você tem direito, claro, deduzidas as despesas que eu tive com esse procedimento, por exemplo, o advogado que eu tive que contratar, tá? E por fim, só para a gente finalizar aqui esse tópico, falar sobre a possibilidade de alteração do pedido ou da causa de pedir. Professor, eu fiz um pedido, eu trouxe a minha causa de pedir, né, os motivos da minha demanda. Eu posso alterar isso, depois que eu fiz? Pode. Regra inicial. Até a citação do réu à vontade. Ó. Até a citação, aditar, que é o quê? Aumentar os pedidos, ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independente de consentimento do réu. Réu foi citado? Não, eu posso mexer no que eu quiser. Porque aí quando eu mexo, depois ele vai ser citado e já vai ter todas essas informações novas. Agora, cuidado. Se o réu já for citado, olha o que diz a lei. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar pedido ou causa de pedido com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação desde no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Quer dizer o seguinte, tá? Quer dizer o seguinte, se ele já foi citado, eu posso alterar? Sim, mas com a concordância dele. Se ele não concordar, eu não mexo. E professor, ele concordando, eu posso alterar em qualquer momento? Não, até o saneamento. O que é o saneamento? Apresenta inicial, tem audiência de conciliação, tem contestação, tem réplica. O juiz vai organizar o processo para produzir provas. Quando ele faz essa organização, ele fixa os pontos de fato que são importantes para a solução da causa. Isso ele faz no saneamento. A partir desse momento, eu não altero mais. Então, até a citação do réu, eu altero à vontade o pedido e a causa de pedir, incluo, retiro, mudo, sem o consentimento dele. Foi citado, preciso do consentimento dele, mas aí não é livre. Só posso alterar até o saneamento. Professor, na prática, se o réu é citado, eu consigo alterar? Normalmente não, porque o réu diz o quê? Não, eu não aceito que você altere, tá? E isso vale, evidentemente, para reconvenção, né? Reconvenção é uma ação dentro de um outro processo, é uma ação do réu contra o autor, é um contra-ataque. A mesma regra para alterar os pedidos na inicial de uma ação tradicional também vale para alteração da inicial de uma reconvenção. Então, até a citação à vontade, sem o consentimento do réu. Após a citação, posso, desde que haja consentimento do réu, mas sempre até
a fase de saneamento do processo. Em resumo, saneou, não mexe mais, nem em pedido e nem em causa de pedir. Beleza? Tranquilo? Fechamos aqui. Volta do bloco, a gente encerra com outros aspectos da petição inicial, especificamente falar do indeferimento da inicial. Um grande abraço e até mais.